estou aqui. Finalmente eu vim gravar esse vídeo. Essas flores maravilhosas que eu ganhei de um momento muito especial da minha vida. E esse cacto lindo, olha que lindo que eu ganhei. Eu vou falar pra vocês, né? Eu fui... como a gente tá falando sobre propósito, na jornada com propósito, né? Aqui nos vídeos... eu tenho vivido o propósito de Deus na minha vida. E eu acho assim, gente... Deus tem vários propósitos para nós. Não é apenas um. Por exemplo, você pode estar vivendo uma fase da sua vida que é para um propósito de Deus. E aí aquela fase, quando terminar, inicia outra, não é assim? E da mesma forma eu venho falar com vocês sobre essa fase que eu estou vivendo. Quem viu o meu vídeo do testemunho, viu que eu estava numa fase de comodismo e não queria mais. Queria a presença de Deus mesmo na plenitude. E eu fiz o propósito, né? Me consagrei e o Senhor, Ele me despertou para buscar Ele. E passou-se, né, esse tempo e graças a Deus eu me firmei mesmo na presença do Senhor. Mas eu estou vivendo uma fase de despertamento muito maior. Porque às vezes Deus ele tem um propósito na sua vida e para isso você precisa se preparar e o Espírito Santo ele lhe impulsiona para aquilo mesmo. Você sente algo no coração, às vezes nem sabe o que é, mas o Espírito Santo ele vai guiando, né? E da mesma forma tá acontecendo comigo. Eu, esses últimos meses, né, do início de fevereiro, faz mais ou menos uns 2 meses pra cá, antes de criar o canal daqui, Café Ali Deus, vinha algo no meu coração e eu apresentando ao Senhor, aquilo queimando lá dentro, na mente, no coração. Mas eu não sabia o que seria, de fato. Eu sempre gostei muito de ler. Minhas leituras estavam um pouco lentas. Não estava parada, mas estavam um pouco lentas. E eu queria focar mais, né, nas minhas leituras, porque é muito bom, a gente aprende. E aquilo queimava, e eu querendo buscar mais a Deus, buscar mais, fazer um momento mais intenso, viver de fato a plenitude. E o Espírito Santo vinha me incomodando, sabe? E aí eu fui num culto, meu esposo não estava no dia, na noite, ele foi para outra congregação da mesma igreja na nossa cidade e eu fiquei na matriz e ele foi para outra congregação. E nessa noite Deus ele usou, né, o presbítero da nossa igreja na palavra. E foi uma palavra assim que me tocou muito, foi aquilo que eu tinha falado com Deus em oração, né? Que às vezes a gente fala certas coisas para Deus que ninguém mais sabe. E Deus ele usa ali para o verdadeiro propósito, né? Iniciar para a gente compreender melhor o que Deus quer da gente. E Deus ele falou exatamente o que eu estava sentindo. Não é algo pessoal, tá, gente? É algo espiritual mesmo. No sentido de querer ter uma vida melhor com Deus, enfim. E eu querendo ler, eu querendo buscar, e eu sempre postava algumas coisas no meu Instagram, mas eu queria fazer de forma diferente. E aí, eu conversando com meu esposo e com uma amiga, depois desse culto, Deus falou tremendamente, e falou algumas coisas ali. Quando eu cheguei em casa, eu contei pra ele, eu disse, amor, é assim, 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 eu sei que foi pra gente, e, enfim, vamos nos aproximar ainda mais de Deus. Deus, ele quer fazer alguma coisa, mas a gente precisa estar preparado, de fato, revestidos mesmo da presença de Deus para isso. Eu sinto assim. E aí, bem, passou-se os dias, a gente foi buscando mais e mais e mais, né? Com mais... Ai, gente, me atrapalhei aqui no vídeo. A gente foi buscando, como eu havia dizendo, a gente foi buscando com mais fervor, com mais intensidade. E eu conversando um dia com uma amiga, ela disse, tu tem que fazer um canal no YouTube pra dizer, pra alcançar mais pessoas, isso que você faz no Instagram. Se você alcançar uma pessoa, já está feito a obra de Deus. E eu tenho isso no meu coração, claro, eu não quero alcançar muitas pessoas para minha glorificação, mas para Deus, né? Que deve ser tudo em nossa vida nesse intuito, nesse propósito. E aí eu comecei a estudar, a pensar, a ver direitinho. Eu digo, eu vou fazer. E aí eu fiz, né?
e comecei aí, eu disse, eu quero iniciar com alguma coisa importante. E aí me veio a esse livro Jornada, Uma Vida com Propósito, né, que a gente está fazendo, pois ele é de suma importância. Eu acredito que é um livro que todo cristão deveria ler. E nós começamos. E mais que isso, eu comecei a ter um momento mais intenso com Deus, né? E eu fazendo meus estudos da palavra de Deus com mais intensidade. E algo que o presbítero falou naquela noite da palavra é que eu me preparasse para algo que Deus tinha pressa de fazer, enfim. E eu já sentia isso, eu gosto muito de falar, viu? Gosto bastante de conversar. E quando é sobre Deus, aí pronto, é assunto para um mês seguido, sem calar a boca, viu? Porque é maravilhoso, né? Falar sobre o Senhor. E eu comecei a sentir no meu coração algo a mais, além dos vídeos. E aí, um dia, uma tarde, na verdade, eu recebi uma ligação me convidando para fazer uma palestra para as adolescentes daqui da igreja, coisa que eu jamais imaginaria, né? Mas que Deus ele já tinha falado comigo, que eu ia viver uma fase nova da minha vida e que eu seria chamada e que eu estivesse preparada, porque para a gente falar sobre Deus não é só abrir a boca, a gente tem que se preparar, tem que buscar de fato a Deus, né? A gente tem que estar preparado para isso. E eu ali entendi realmente essa nova fase da minha vida. E aí eu fui chamada, o nosso pastor autorizou dar a palestra e eu fui muito nervosa e orei muito a Deus. Eu busquei vários assuntos para ver qual assunto eu falaria para adolescentes, né? Que é um tipo de conteúdo diferente. E por mais que eu buscasse outros temas, só vinha um. E aí eu disse, então é esse que eu vou dar. E eu fui lá, meio insegura, nervosa, mas depois eu fiquei muito extasiada porque eu tive um feedback muito bom, para a glória de Deus. As meninas de fato compreenderam que o Senhor queria falar com elas ali, naquela palestra, que viram de fato que como cristãs a gente era para meninas e adolescentes, né? Então é mais uma fase da minha vida que eu estou vivendo e estou glorificando a Deus, porque não é fácil a gente ser chamado para falar sobre Deus, falar numa palestra, enfim. E eu tenho me aprofundado, gente, olha. E eu tô trazendo isso não é para contar, para me gloriar, não, tá? Não tô me achando, não. Pelo contrário, eu me acho muito pequena. E eu tô contando isso para te incentivar a buscar a Deus. Porque quando a gente busca a Deus, a gente está preparado. Não para ser chamado para palestra, para, enfim, não. Se você encontrar uma pessoa na rua que está necessitado aí de ouvir a palavra, se você estiver preparado, essa vida vai receber a semente do Espírito Santo, da palavra, vai ali, aquela sementinha, e o Espírito Santo vai fazer germinar, né? E você vai ver ali um fruto. E foi usado por você. Você foi o semeador. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então eu tô falando isso para incentivar você a buscar mais a Deus, a ter um momento de devocional, a ter um momento de leitura, de oração, de buscar de verdade, intensamente, sem reserva, sem orgulho. Busca a Deus, que Ele vai te mostrar o propósito de vida a cada fase que você está vivendo, tá? Passar por dificuldade, olha, todo mundo passa. Mas como servos de Deus, a gente não está aqui para falar sobre dificuldades, estamos para falar sobre Deus, né? É sobre Ele, não é sobre nossa vida, é sobre Ele. E Deus usa a nossa vida como testemunho, né? Se eu for contar as dificuldades que eu passei desses últimos 6 meses e que venham passando, eu vou chorar horrores, vocês vão aí sentir dó e não é isso que eu quero. Eu quero que o mundo veja, que todos vejam que apesar das dificuldades nós estamos aqui felizes, pois é a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia fala que quem tem Jesus
tem essa paz que excede todo entendimento. Ou seja, as pessoas lá fora não entendem, não compreendem como nós somos tão felizes, apesar das circunstâncias estarem contrárias. Então, quando a gente busca o Senhor, nossa vida é um exemplo, é um testemunho para as outras pessoas, e o propósito de Deus, seja lá para você, enfim, que você está do outro lado, para falar uma palavra para alguém, ou para fazer um serviço, uma obra, ou para cantar e levar esse louvor para alguém que, para primeiro adorar a Deus e para alguém que está precisando, entende? Existem vários propósitos, inúmeros que a gente nem consegue imaginar, pois a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. O caminho de Deus é maior do que o nosso. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então a gente não, às vezes não compreende, né? O que Deus ele quer pra gente da maneira tão imensa que ele tem pra trabalhar na nossa vida através de nós. E quando a gente tá ali firmado na presença dele, nós de fato compreendemos os propósitos. O Espírito Santo vai nos guiando, a gente vai conseguindo enxergar aí o que Deus quer pra nós de fato, né? A cada fase da nossa vida. E é isso, eu estou muito grata nessa fase. Eu sei que foi o primeiro passo do meu propósito, do propósito que Deus tem pra mim, o canal do YouTube. E também essa palestra foi maravilhosa, foi realmente marcante pra minha vida, e eu sei que foi apenas o primeiro passo que Deus tem pra mim, pois eu sinto muita coisa aqui no meu coração que tem pra acontecer, e quem coloca no nosso coração é Deus, né? E que você aí, que se tá sentindo algo no seu coração, busque a Deus, busque o conhecimento da palavra de Deus, busque o Espírito Santo para que você seja guiado para viver o propósito de Deus na sua vida, tá bom? Eu vou postar aqui no final do vídeo algumas fotos com as meninas lá do momento, foi muito marcante, foi muito interessante. Então, isso é mais uma parte do meu testemunho para vocês. Eu gosto de compartilhar essas coisas porque glorificam a Deus, né? O intuito desse canal é glorificar a Deus. Não só do canal, da minha vida é glorificar a Deus, tá bom? Fica com Deus aí, vocês. E busca o propósito de Deus para sua vida. E a gente só compreende lendo a palavra dele e buscando a ele em oração, tá bom? Deus abençoe. Cheio. Oi, gente, olha as meninas aqui da Assembleia de Deus em Bom Conselho. Acabamos de ter uma tarde especial e com muita presença do Espírito Santo. Aprendemos sobre termos o quê? Identidade.